Boa tarde. Quem está falando então aqui é o historiador André Luiz Suíte, aí do canal. Peço que, se você ainda não seja inscrito, aperte aí o sininho e inscreva-se no canal, correto? Estamos aqui então, hoje é dia 1 de agosto, né, do ano 2019. Estamos aí fechando aí, então a série, no caso, de seitas judaicas, né? Lembrando que eu estou falando aqui de seitas que seria aí, essa que eu vou falar de hoje, a que fecha, que seria aí os saduceus. Ela se remete exatamente à época em que ela estava aí presente, que Jesus estava presente, e ela também, na realidade do cenário de Israel. E se a gente for falar de Jesus Cristo de Nazaré, a gente está falando exatamente na época de Israel do segundo templo, né, de Salomão, né? Salomão, no caso, já havia construído o primeiro templo, né, anteriormente, e houve guerras dos romanos e tudo ali, e foram então construído então o segundo templo, do qual hoje em dia então aí os judeus esperam que seja criado, né, o terceiro templo, e já tem projetos, né, plantas já prontas, e os governos, como por exemplo os Estados Unidos, como o Brasil e outros países que são amigos de Israel, estão aí em prol de realizar então esse desejo dos judeus, não só judeus também, mas também da maçonaria, né, que ela também segue muito o rito de Salomão, né. Salomão, no caso aí, teria sido então o primeiro maçom judeu, né, no caso, né. A gente não pode esquecer do seu arquiteto, né, que mataram ele, e por ter o segredo, né, da construção aí do templo, do primeiro templo. E a gente vai voltar agora então para a época de Jesus, que seria o segundo templo. A gente fala então dos saduceus. Os saduceus, eles foram um grupo, uma seita, né, na verdade, assim, foram grupos que era como se fosse hoje em dia umas facções, né, que se separaram devido então aí eles olharem para centralização daqueles que mantinham o poder da crença judaica, e todas essas seitas que se rebelaram, que se disseminaram, foi então aí os saduceus, foram os zelotes, do qual já tem vídeos aí, você pode pesquisar. Eu vou deixar na playlist também, eles estão todos juntos na playlist, escrito seitas judaicas. E os saduceus, ele pertenceu então a uma dessas seitas, né, desses que se rebelaram. E basicamente eles eram muito diferentes, né. A gente vê relato deles não só no livro de Flávio Josefo, que eu aconselho que você pesquise sobre o livro Antiguidade, né, o volume 13, fala bastante dele, né, dos saduceus. A gente vai encontrar também em Mateus capítulo 22, né, eles debatendo com Jesus, né, a partir do versículo 23, porque o que acontecia? Eles acreditavam muito nos mandamentos de Moisés, mas eles não acreditavam em anjos, em demônios. Eles falavam que a base de fé deles, eles colocavam como exatamente deveria seguir as leis de Moisés. E você vê que eles então seguiam os 10 mandamentos. Então eles não criam nessa coisa de que o diabo existia, eles não acreditavam que pudesse, né, existir vida, no caso, né? Tanto que você vê os grandes relatos dele, que eles não esperavam recompensa pelas boas ações ao próximo. Eles não acreditavam que, por eu ser bom, eu tenho que doar o dinheiro para alguém, eu tenho que doar alguma coisa, e por causa dessa ação, Deus então o bem é obrigado a me devolver como forma de... Não, eles acreditavam que você deve ser bom por você ser bom, por essência. Então essa era a base de teoria deles. Então houve grandes, no caso, mentores judeus também, que conseguiram detectar, além do Flávio Josefo, que foi um historiador, né, hoje tem nos anos, a partir dos anos 60, 70, mentores mesmo, né, da crença ortodoxa judaica, que eles esmiuçam bastante essa parte dos saduceus, e eles explicam, né, por que houve essa distorção, por que eles pregam como se fosse assim, que alguém falou uma coisa e que no final de tanto ser passado por outras pessoas, o que foi dito de um para até chegar na 10ª pessoa, já chegou de forma distorcida, que então não era para seguir o que os saduceus estavam seguindo. Então seria basicamente isso. Eles não seguem aí, então, o que Jesus ensinou, eles não acreditaram, né, em Jesus, tanto que debateram com ele, porque Jesus o incentivavam, né,
Jesus acreditava, claro, sim, que se você fosse uma pessoa boa, fizesse o bem, isso seria mais do que uma obrigação sua, claro, porque fazer o bem não vai salvar ninguém, o que vai salvar é a fé, como Jesus ensinou, que é a fé em Deus, você depositar a tua fé em Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, você se entregar a Ele. Foi mais ou menos o debate que Jesus teve com eles, explicar que o céu existe, que o mal e o bem existe sim, que é uma luta, e por isso que Ele veio, para abrir os olhos deles, sendo que os saduceus eles não quiseram dar crédito à palavra de Jesus e muito menos aos judeus, porque até então eles estavam nessa fase que Jesus estava andando na terra, os saduceus eles estavam se desvinculando então da Torá e do Talmud, né? Eles estavam querendo seguir o que eles acreditavam e não mais o que os judeus ortodoxos seguiam. Você vê que basicamente quem seguiu mais os saduceus. Tá passando um avião aqui. É que a gente está na Igreja da Penha, você não está no Rio de Janeiro. Aqui tá passando um avião. Eu acho que não vai dar para ver. Não dá para ver, mas aqui é o aeroporto. Ali na frente é o aeroporto. É o aeroporto do Galeão aqui para frente aqui. Então basicamente a gente vê que caiu aí. Caiu, pronto. Os saduceus, basicamente, vou segurar porque já está fechando o vídeo. Os saduceus, basicamente, então eles vão se vincular com pessoas que tinham mais poder aquisitivo da época em Israel, do segundo templo, né? Da época de Jesus. E você vê que já diferente dos fariseus, quem se vinculou com os fariseus foi o povo.